Dimensionamento da alvenaria à compressão simples. Por que você está falando de compressão? Por que está especificando o que é compressão simples? Eu tenho que considerar não só na alvenaria estrutural, mas também nas edificações de concreto armado, basicamente 2 tipos de solicitações. O que a gente chama de compressão simples. O que é compressão simples? É só carga vertical. Por isso que é compressão simples. Quem que é carga vertical? A gente acabou de falar. A carga da laje, os pesos que estão nas lajes, peso próprio e tal, e as cargas das alvenarias, incluindo revestimento, incluindo grout, se eu estiver lá dentro. Na compressão simples, eu desprezo os esforços de vento. Porque se eu tiver esforço de vento, e existe, né? Que aí a gente chama na chamada flexão composta, mas só para... Não quero assustar vocês com esses nomes esquisitos, não, mas só para vocês terem um conceito, né? Se eu tenho só carga vertical, se existir só carga vertical, é compressão simples, só compressão. E a alvenaria resiste muito bem aos esforços de compressão, a gente já viu isso desde a antiguidade, né? Só que existe uma carga lateral. Essa carga lateral a gente chama de FH, né? Força horizontal. Essa carga lateral, quais são, Rangel? O vento e o desaprumo. Essas 2 forças são forças laterais. Elas geram um deslocamento aqui no meu edifício. Um pequeno deslocamento, mas ela gera um deslocamento. Se ela gera um deslocamento, é como se o meu edifício estivesse fazendo isso aqui, né? Deslocando lateralmente, Pensa que isso aqui é uma pessoa em pé. Essas são as pernas da pessoa. Se eu chegar aqui e dar um empurrão nessa pessoa um pouquinho para o lado, boa parte dessa carga que estava vindo bem distribuída nas 2 pernas, agora parte dela vai para uma perna só. E essa aqui, dependendo do quanto eu empurrar, ela pode inclusive sair do chão. Faz você aí na sala. Fique em pé, pede para alguém dar um empurrãozinho. Você vai ver que se empurrar você do seu lado esquerdo, o seu peso vai boa parte para a perna direita. E a perna esquerda, onde ela recebeu essa força horizontal, ela vai tender a sair do chão. Nem que não saia por inteiro. Mas isso a gente chama de tração. Por isso que é flexão composta. Eu vou ter, por causa do vento, não só as cargas laterais vertical mais, eu vou ter um adicional de carga em lugares que antes ela não tinha. Porque ela está absorvendo outros pontos que agora eles estão tracionados. Isso é flexão composta, de uma maneira bem simples. Mas aqui vamos começar pelo básico. Imagina que seja uma casa térrea. A importância, a gente viu isso, de o vento na casa térrea é muito pequeno, da força horizontal. Então vai ficar muito parecido o dimensionamento. No sobrado, vai mudando, no edifício mais alto, essa importância é ainda maior. Mas esse método para uma casa térrea vai muito bem. Aí, o que a gente faz aqui, essa é a fórmula que a norma dá. Em paredes e pilares de alvenaria estrutural, o esforço resistente de cálculo é calculado de acordo com a seguinte equação. Vamos lá. Essa é a equação básica. E eu vou traduzir isso para vocês, tá? Porque a norma não dá muita informação, a gente vai traduzindo isso. Basicamente, o que ela está falando assim, quem que é NRD? Força normal de resistência ao cálculo. Uma coisa que a gente sempre utiliza nas nossas estruturas, o que a gente aprende de acordo com a norma de ações e combinações, é que eu tenho o seguinte equilíbrio em qualquer estrutura. Eu tenho a solicitação e tenho a resistência. Quem que é a solicitação? É quanto de carga eu tenho na minha estrutura. Eu vou dimensionar um sobrado com um pilar, se fosse pilar, com um pilar de 14 por 30 ou de 14 por 50? Depende de quanto carga tem naquele pilar. A parede é a mesma coisa. Vou calcular essa parede com um bloco de 4 MPa ou de 10? Depende de quanta carga tem naquele pilar. Que carga é? Isso aqui, carga vertical, que a gente já viu, mais uma carga gerada pela posição deformada da estrutura. Isso é solicitação. Isso ele está chamando de NRD. E a segunda parte, que é a parte da resistência. Quem que resiste a esses esforços? Tá aqui. FD, que é a resistência à compressão de cálculo da alvenaria. A área, que área do quê? Da parede, então a modulação.
E um R. Um R é um coeficiente redutor devido à esbeltez da parede. O que é isso? Pessoal, em pilar também a gente tem isso. Quanto mais alto é a parede, menos carga ela resiste, porque ele tem um fator que a gente chama de esbeltez. A parede tende a flambar. Ó, se a gente pensar isso aqui, quando eu aplicar uma carga aqui, ó, se eu tenho uma paredinha de 1 metro com a mesma carga, tá? Ou se eu tenho essa paredinha de 4 metros, a de 4 metros rompe com a mesma carga, rompe primeiro do que se ela tivesse 1 metro só, porque ela tem um efeito chamado de flambagem. A parede faz isso aqui, ó, lateralmente, e rompe. Não é nem só por causa da carga, ela tem a flambagem. E aí a norma colocou um chamado coeficiente R aqui para combater isso. É isso o equilíbrio, simples assim. Então, quem que resiste no final das contas? O FD. Quem que é o FD? É a resistência da parede. Eu quero saber o quanto de parede que eu preciso resistir. E para eu saber o quanto que a parede vai resistir, no final das contas, lá no final da conta, eu quero saber que bloco que eu vou utilizar, se é um bloco de 4, ou de 6, ou de 10 MPa, qual a resistência da argamassa que eu vou utilizar.